Olá, seja bem-vindo ao Criança em Foco, o podcast da Pontes de Amor. Olá, Anne. Olá, Estamos aqui com a Aniele Rosa e com a Thalita. olá, Olá, Thalita, tudo bem? tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre adoções de crianças com doenças raras, adoções de crianças que trazem algumas necessidades especiais. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que essas crianças também têm o direito de ser uma família? E a Thalita tem uma história linda. Eu vou começar, Thalita, pedindo para que você se apresente para o nosso público. Quem é a Thalita? De onde você veio? De onde você vai? Por que você está aqui? Bom, meu nome é Thalita, eu sou casada com o Ricardo já há quase 18 anos, e quando nós estávamos por volta ali de 10 anos de casado, faltava alguém já em casa, né. Então nós trouxemos para nós o Lucas, Deus nos deu um presente, né, fomos presenteados com um pequenininho que tem nos trago aí um movimento e muito aprendizado. E Thalita, conta pra gente, como que partiu o desejo da adoção? O desejo foi algo que sempre pulsou no meu coração, mas particularmente, era algo meu. O Ricardo ainda não tinha, essa visão, não tinha, né, esses planos, então foi assim, no decorrer mesmo dos anos juntos, que a mulher ali, né, com seu jeitinho, vai colocando isso na mesa, né, vai apresentando ali algumas ideias e a gente foi chegando lá. E você colocou direitinho, né, porque o Ricardo é um paizão, né. E para te falar a verdade, lá no momento mesmo, assim, de decisão, ele que tomou, não foi Ah, nem eu. foi. E conta pra gente como foi então esse momento, como o Lucas chega, como o que que você colocou ali no perfil, já era abrangente? Conta pra nós como foi essa porta de entrada para o Lucas chegar aí na vida de vocês. O Lucas, como eu falei, foi realmente um presente para nós. Eu entendo que, assim, Deus tem caminhos que muitas vezes a gente desconhece, Anne, porque nós chegamos a ser contactados antes por outras crianças, né, pra outro tipo de ideia ali que cabia dentro do nosso perfil. Aham. Nós fizemos uma alteração de perfil, só uma, durante aí quase 4 anos, né, na fila, mas nós fizemos uma só alteração, e nessa alteração que nós fizemos, nós aumentamos um pouquinho a nossa faixa etária depois que fizemos o nosso curso de postulantes. Uhum. Isso eu acho muito importante falar, porque às vezes as pessoas se limitam muito, né, a um bebê, Hum. e nem sempre, né, Uhum. é o perfil da criança que Uhum. precisa estar em família. Então, o Lucas ele estava com 7 meses de vida quando nós conhecemos, recebemos a ligação, nosso processo correu todo, pela comarca de Araxá. Nós, Uhum. né, somos de lá, e então iniciou-se lá. E o Lucas ele chegou para nós, assim, com aquela notícia de, muitos prognósticos negativos. E isso já te falaram na ligação? Foi, Já. logo que a Então gente já tem foi. aquele impacto. Muito, muito susto, mas ao mesmo Uhum. tempo fazia parte do nosso perfil, Uhum. entender que crianças ali com problemas neurológicos, né, que crianças especiais precisam de família. E Uhum. então, eu tinha e sempre tive comigo uma visão, assim, a minha mãe, desde que eu nasci, soube que eu tinha uma anomalia rara, né, Hum. cardíaca. Uhum. E eu pensava sempre comigo assim: "Ela não me jogou fora". Uhum. Então, Ela te adotou, né? ela conseguiu cuidar de mim, né, mesmo com Sim. todas as dificuldades, né, eu Sim. ia sempre fiz acompanhamento muitos anos em São Paulo, né, no Hospital do Coração lá, e aí eu sempre tive isso muito em mente, sabe, que Uhum. assim, se fosse uma criança gerada, como eu ia saber se ela seria perfeita? A gente não Uhum. tem uma norma, E o né, que é para ser isso. perfeito, né? Perfeito, né, porque a gente tem padrões. É. Infelizmente, enquanto, né, sociedade, a gente tem que enfrentar isso, né. Uhum. E eu vejo que, assim, o Lucas chegou para desconstruir tudo isso dentro de Uhum. nós, né. Uhum. Inclusive
em questões de família, né, Uhum. porque, a deficiência ela traz um histórico, né, junto com ela, uma bagagenzinha, uma mochilinha ali, que é diferente do que a gente está É. acostumado. A adoção já traz uma bagagem, né, a Sim, mochilinha, e ainda vem as questões muito específicas ali, né, das são questões de 2 saúde mochilinhas. dele. É, com certeza. E como foi, assim, teve medo? Me conta um pouquinho, assim, conta pra gente os sentimentos que perpassaram com vocês, como foi essa conversa do casal para poder ter essa verdadeira adoção, né, esse sim para a chegada dele, com todo esse contexto, esse prognóstico que te ligaram falando um perfil muito, né, assim, um prognóstico muito negativo, né? Sim, medo, era a Eu palavra acho que você mesmo. precisa contar pra gente que perfil é, porque as pessoas não conhecem o Ah, sim. Lucas, né. É. O Lucas, ele os prognósticos, né, eram assim, inicialmente, diagnóstico era: ele é uma criança PC, de paralisia cerebral. Mas dentro disso, ele teve uma má formação no pulmão, que ocasionou muitas dificuldades, como ele foi uma criança gerada com uso de crack, ele teve essa dificuldade pulmonar, que durante ele os primeiros 2 anos de vida dele, ele precisou fazer uso de oxigênio de modo contínuo, ele usava oxigênio 24 horas. Uhum. Então isso era um susto, e foi um susto para alguns casais que o conheceram antes de nós. No entanto que o Lucas veio para nós de uma comarca de outro estado, Uhum. porque, lá não se encontrou perfil de casais para adoção, né. Ele estava na busca ativa, por causa das particularidades de saúde, por ter tido a paralisia cerebral, ele fez hemorragia grau 2, convulsionou no nascimento, teve um nascimento bem conturbado, Uhum. né. Nasceu com um pezinho torto congênito, praticamente com imunidade zerada, ficou muito Uhum. tempo com uma suspeita de imunodeficiência primária. Faz, né, vários acompanhamentos ainda hoje, mas assim, hoje com diagnósticos já fechados, eu entendo que tudo que nós passamos, né, e encaramos com ele, valeu muito a pena. Eu vejo que o Lucas, ele nos surpreende a cada dia, Sim. e isso é muito gostoso de viver. Eu falo que a gente não vai ter como explicar para uma família que não teve a experiência, porque todos os dias a gente tem uma novidade, sabe. Eu brinco Uhum. que é regra da casa, um milagre por dia, porque realmente a gente tem visto isso na evolução dele, e a primeira, assim, momento que a gente olha, dá o medo? Dá, claro que dá. Sim. É inevitável falar sobre isso e a gente tem que respeitar esses sentimentos dentro de nós, né. Mas o desespero, acho que eu vou usar essa palavra porque Aham. é mais, dentro do que eu senti, o desespero de olhar para aquela criança e pensar que se ele continuasse ali, ele poderia não sobreviver, Uhum. foi muito maior do que o medo Uhum. de trazê-lo para casa. E ao longo dessa história, Thalita, eu sempre falo que os filhos eles nos transformam profundamente, né. Sim. As pessoas têm esse clichê de dizer: "Ah, nossa, como essa criança foi agraciada, foi abençoada, porque ela foi adotada por vocês", e eu falo: "Não, vocês não estão entendendo. Uhum. Os filhos é que são presente, a gente que ganhou o presente, e nós é que estamos sendo muito mais transformados do que até a própria criança, né. Você Com concorda certeza, comigo? muito, porque eu falo que, assim, as pessoas olham pra gente, às vezes, com um olhar diferente, né, por causa disso. E eu falo muito para o Ricardo, falo: "A gente não tem nada de especial, Uhum. a gente não tem nada de diferente de ninguém, nós tivemos uma É oportunidade, verdade, então ela foi dada para nós e a gente conseguiu aproveitar ela". E o que é muito gostoso por causa disso mesmo, porque é a história de vida que nós estamos construindo. Eu é falo isso que mesmo. então ninguém vai poder tirar ela de nós, porque ele realmente é, assim, nosso legado nessa terra, Que sabe. legal. Tudo que a gente faz por ele, e a gente vê, assim, nossa, um mínimozinho, às vezes, de retorno, é Uhum. gratificante demais. E Thalita, me conta uma coisa, qual era a diferença entre a Thalita de antes do Lucas e depois do Lucas, tem diferença? Hum, é outra. É outra? Em que aspectos? Em todos, inclusive, profissionalmente, porque eu tô me reinventando
Em tudo, eu acho. Eu trabalhei cerca de quase 15 anos com projetos, eu sou formada, né, tenho uma formação totalmente diferente de tudo aquilo que eu já imaginei, né, fazer. Hoje eu tô cursando fonoaudiologia Que por legal. causa do Lucas. Então, eu entendo que, assim, toda a minha ética profissional, todo o meu eu, enquanto pessoa Thalita de antes, só esposa, mudou. Tudo em mim foi desconstruído e está sendo construído novamente, sabe. O fato de enfrentar as coisas que eu já enfrentei com ele, mudou totalmente as coisas dentro de mim. Hoje em dia eu olho para um projeto e eu entendo assim: "Nossa, tenho muita facilidade", Uhum. mas olho para o que eu estou fazendo e penso: "É um desafio todo dia", mas porque a área de exatas, ela é totalmente certa. E na Uhum, área de humanas, você tem que se reinventar toda hora. Tudo é uhum. novo, tudo tem novidade, Tudo toda depende, cada hora. hora cada caso é um caso, né. Cada pessoa é Uhum. individual. Então, isso tem sido, acho que assim, a parte hoje mais evidente dessa mudança, porque eu tenho, eh, tentado, né, a meu modo, buscar muito mais conhecimento por causa dele. E isso logicamente faz a gente crescer. E a minha impressão é que a Thalita de hoje, ela é mais calma, mais paciente, é verdade? Sim, também, também, também. Mais empenhada, né, porque eu acho que o Lucas foi o principal projeto, né, que Eu acho Deus que colocou foi na sua vida. focada, né, focada nesse projeto, porque eu Hum, entendo, que tem propósito. exato. Então, eu falo muito isso, né, quando a gente está inclusive, né, lá na Pontes, que eu tenho a oportunidade de contar ali um pouquinho da minha história, para casais que se preparam, eu falo isso muito, né, para as meninas lá, eu falo assim: "Gente, se eu puder com isso, convencer um casal, sair daqui com uma pessoa convicta que realmente ela vai tirar uma criança do abrigo, eu já cumpri minha missão de Que hoje". legal, É que isso legal. mesmo. E conta pra gente como foi a mudança de rotina, né, porque ele traz algumas necessidades que precisam de especialistas, de, né, consultas. Traz para nós um pouco dessa mudança, porque a adoção ela qualquer filho que chega, né, ele já ocupa um lugar, ele já muda a rotina do casal, 10 anos, né, 10 anos juntos? Só os De que 2 vocês? estávamos só os 2, É. sim, já Então havia sempre a 10 gente tem anos. essa questão, né, o primeiro filho, ainda mais depois de casamentos longos ou Uhum. relacionamentos longos, eles dão uma movimentada boa, mas o Lucas traz então uma rotina, né, uma demanda maior. Sim, com certeza, Conta mais um pouquinho. atenção, né, Sim. porque ele demanda muita atenção. Quando o Lucas chegou, as questões da oxigenoterapia eram as que mais pegavam, Uhum. porque em muitos momentos eu precisava sair com ele com um cilindro de oxigênio, né, Uhum. então era Thalita, uma mochila, um bebê no colo, com um catéter e um cilindro. Uhum. E muitas vezes o Ricardo ele trabalha viajando, então ele não estava na cidade e eu tinha que fazer, assim, o corre mesmo do dia ali, Uhum. médico, em terapia, de Uber. E eu falo que, assim, eu tive várias experiências ruins com isso, porque muita gente não leva, "Ah, eu não levo porque eu tenho um cilindro", como acontece hoje, aconteceu semana passada, né, ele ainda precisa da cadeira quando eu vou andar distâncias maiores com ele. Então, de chegar às vezes o motorista fala: "Ó, não levo porque ele tá, com a cadeira e a cadeira eu não levo no meu carro". Você sabe que a gente viu uma situação dessa? Vou abrir um parênteses aqui. Lá, a gente estava viajando com a minha mãe, e aí nisso nós chamamos um Uber, estava chovendo, eu com minha mãe na cadeira de rodas, minha mãe já muito idosa e tal, né, então estava eu, a cuidadora e minha mãe. E aí nisso apareceu assim: "Jesus está a caminho", o nome do motorista era Jesus. Aí quando Jesus chegou e viu que a gente estava de cadeira de rodas, ele foi embora, eu Deu falei: errado. "Mãe, agora o nome do filme é outro". Agora Jesus foi e nós ficamos. Cruel, Cruel, né, a gente tem que cruel. rir pra não chorar, é um É absurdo uma isso. uma situação que, assim, nossa, essa foi das poucas, eu já cheguei a derrubar cilindro de oxigênio,
do oxigênio vazar e a gente Meu perder Deus. consulta. Então, assim, a rotina com ele é muito puxada, Uhum. mas eu adoro. Porque eu sou ligada, assim, eu falo que no 360. E é muito bom porque, eu vejo que, assim, em muito, parte do desenvolvimento dele também cabe a isso, Sim, porque eu sim. eu É. vou pondo ele pra frente. Você paga o preço por isso, né, você se Eu engaja acho nisso. bom demais. Então, assim, ele hoje ele faz várias terapias, né, durante a semana. Normalmente faz as terapias na parte da manhã, porque à tarde ele está indo para a escolinha. Então, a escolinha tem sido, assim, um ganho, que eu Ah, não com sei nem certeza. falar para vocês, porque Aham. como as terapias têm essa pegada, assim, mais do individual, Aham. ele vê pouca criança, Sim. né. Ele tromba ali com uma criança ou outra saindo, Uhum. entrando, né, e tudo, mas não tem esse contato direto, né. Uhum. E na escolinha ele ter essa vivência, né, com as Sim. crianças da idade Socialização, dele, né. e ver porque Muito criança substituível. imita criança, por É. mais que eu faça, muitas vezes ele não faz, Aham. mas o amiguinho Exatamente. fazendo, ele faz. Exatamente. Então, tem sido, assim, uma experiência para mim da escola maravilhosa, eu Ele entrou tenho esse adorado. ano? Ele entrou esse ano, porque ele fez 4 aninhos, né, no fim do Aham. ano passado. Então ele já entrou na escolinha esse ano, liberado pelo médico dele, e tem sido muito bom. Ele As chegou para vocês terapias com que idade? ele chegou na verdade, o nosso processo foi muito rápido por estar na busca ativa, né, Sara. Uhum. Então, nós o conhecemos com 7 meses e durou 2 meses o processo ali de aproximação para que ele viesse para casa. Então ele chegou com 9 meses em casa. Uhum. Então ele chegou bem pequenininho ainda. Antes de você falar das terapias, eu queria te fazer uma pergunta. Me corrija se eu estiver errado, o prognóstico do Lucas é que ele não iria sentar, não é isso? Que ele Uhum. não iria engatinhar, O vocês Lucas não sabiam se ele iria poder se ver livre do oxigênio, né. sim, Então que ele não iria se comunicar, que ele ia ser uma criança, assim, que ia ficar apática, né, sim. a todas as coisas. Conta para nós como é o Lucas hoje, o que ele faz, Uhum. e como aí sim eu queria que você entrasse na questão das terapias, e dentro dessas terapias eu queria perguntar se a ponte de amor foi importante e por que foi e é importante, Sim, se é que é. si é muito. O Lucas, ele realmente, quando ele começou a ser atendido pelo setor de psicopedagogia da Pontes, com 10 meses mais ou menos, porque foi logo que ele chegou, ele já conheceu, né, a tia Fernanda que atende na psico, e ele, não tinha controle nem de pescocinho. Uhum, Com 9 meses ele não sentava, ele não rolava, ele não tinha, mobilidade nenhuma. Ele não abria, não movimentava nem as mãozinhas, Anne, porque, eh, eu vejo assim, eu entendo, né, que elas fazem ali, no abrigo, o que é possível. uhum, Não é feliz a gente contar que são muitas crianças para poucas claro. cuidadoras. Então elas fazem o essencial para manter aquelas crianças vivas, né. Elas têm que dar banho, comida, e é o que dá tempo de ser feito. Então o estímulo que o Lucas recebeu nesses primeiros meses foi muito pouco, zero. Uhum, E ele, por ter, os pezinhos ali torto congênito, e não ter acompanhamento ainda com fisioterapia, ele entortou ainda mais as perninhas dele era tipo, nossa, era muito torta, a posição era realmente, assim, bem, tortinha, e os pezinhos muito virados para trás, como se fosse aquele pezinho bailarina mesmo. Então ele fez tardiamente essa cirurgia, mas logo que ele fez a cirurgia, ele já começou a fazer fisioterapia. Então, assim, realmente os primeiros médicos que viram ele porque a lesão neurológica, ela é um mistério, uhum, né, às vezes a gente hoje eu falei com vários neurologistas e eles sempre falam com a gente o mesmo histórico, né, de: "Olha, a criança pode ter a lesão igualzinha da outra criança, mas uma criança vai desenvolver de um jeito e outra vai desenvolver de outro", porque somos indivíduos, né, separados, não tem como se falar sobre um problema neurológico se comparar ele, porque realmente não é igual. E o cérebro, quanto mais estimulado,
mais ele se desenvolve, né, a gente Uhum. acredita muito nisso, na neuroplasticidade. E o Lucas, a gente tem sugado isso dele. Então, eu entendo que faz toda a diferença as terapias, porque o Lucas de antes, esse bebê que não se mexia direito, que não conseguia rolar, que não ficava de pé, que não tinha firmeza alguma nas pernas, uma hipotonia, gente, que ele era molinha, parecendo um bebezinho, assim, de 1 mês, Uhum. quando você pegava, né, com 9 meses. Então ele não tinha firmeza nenhuma de tronco, de pescocinho, era muito mesmo molinho. E o que hoje ele tá, né, com quase fazendo ele faz em dezembro, né, 5 aninhos. Então ele tá Lucas anda, não Ele era para andar, ele até corre, né? corre, bagunça. É. Ele ainda não falou. Nós estamos trabalhando para isso. Já fizemos todos os tipos de exames, né, para verificar sobre a audição, tudo, para realmente confirmar que estava tudo certo para que isso aconteça. Então, com os estímulos, acredito que a gente vai chegar lá. Mas, de um modo geral, hoje, eu vejo que ele faz, muitas coisas que foi falado que ele não faria. E apesar de não falar, ele se comunica, né? Sim, do jeitinho dele. Ele É. aprendeu a fazer um não agora com a fome. Ah, Tá muito bonito, ele quase cai a cabeça do pescoço pra fazer o não. E assim, é do importante saber falar jeitinho não, viu, gente? do jeitinho dele, o sim, ele quer comer alguma coisa a mais, ele puxa a mão da gente, põe na boquinha dele, né, e ajuda, ele vai lá e busca já com a mãozinha. Tinha muita dificuldade sensorial, ele não tocava, não encostava em praticamente nada. Hoje, assim, com tudo, né, com as terapias, na escola, com os estímulos que recebe, se lambuza de tinta, de cola colorida, brinca com tudo, com espuma, ele tem explorado bastante, sabe, assim, a parte sensorial dele melhorou bastante. Nós temos trabalhado muito ainda com a parte cognitiva, né, para que o cérebro acompanhe ali também essa evolução que o corpo Uhum, está tendo, mas, fazendo uma pausa sobre o raro, né. O raro ele chegou, de diagnóstico já com quase 4 anos. Então, ele nos fez, na verdade, entender muito do que nós já tínhamos passado com o Lucas, que não Uhum. tinha uma explicação ainda. uhum, Porque, o Lucas foi diagnosticado já com 3 anos e 8 meses com uma síndrome rara, Uhum. que nós não tínhamos conhecimento, nunca tínhamos ouvido falar o nome, chama síndrome de Pierre-Robin. E essa síndrome, ela justificou muita coisa do que aconteceu nessa primeira infância do Lucas, uhum, né. Ele teve, micrognatia, que é um queixinho, assim, um pouco mais recuado, com isso dificuldade na fala, com isso dificuldade de mastigação e deglutição. Ele nasceu com o palato aberto, né, o céuzinho da boca aberto. Então, isso também dificulta, né, a questão da fala, né, de tudo. uhum, Então ele teve também, glossoptomia, que é ele fechava a glote com a linguinha, enquanto dormia, por causa de tanta flacidez uhum. orofacial que a síndrome causa. Então, muitas vezes a gente ficava assim: "Nossa, ele não consegue sair do oxigênio, será que é só por causa, né, dos problemas que ele teve ali de estômago, refluxo, teve que fazer cirurgia por causa de broncoaspirações", que por sinal foram 3 cirurgias depois que ele está conosco, e surpreendeu em todas, porque é forte demais, e assim, eu falo que muito mais forte que a gente, né. Então ele realmente, assim, a síndrome veio para justificar muita coisa, né, e foi quando a gente soube aí do raro. E fez com que a gente intensificasse ainda mais os trabalhos aí com as terapias, né. Uhum. O Lucas faz de tudo hoje de terapia, ele Quais faz terapias ele fono, faz? ele Fono? faz a psicopedagogia na Pontes, né, que Aham. ele faz o acompanhamento ainda, ele faz, terapia ocupacional, ele faz o ABA, faz a terapia da escola, né, o AE, Uhum.
e a hidroterapia e a ecoterapia que também pela pontes. Uhum. E ele ama o cavalo. Apaixonado pela água e pelo cavalo. Que delícia. Que Gosta joia. muito. E isso Sim, tudo tem é um pacote, né. com certeza. E é isso, né, haja tempo, investimento, né, acho que Isso. faz muita diferença essa maternidade que acredita no filho, sabe, Sim, Thalita, de você poder olhar e falar: "Não, eu vejo a potência e não a deficiência", né, de poder se alegrar em investir seu tempo, né, e todo e dinheiro, enfim, né, tudo que vocês aham. investem para poder porque acreditam, É. porque e aí claro que vem, né, assim, eu costumo dizer que a própria adoção ela já faz isso aqui, né, no desenvolvimento das crianças, né, e dos adolescentes quando eles a gente acompanha ali, né, os meninos pré e pós-adoção e, nossa, quantos casos eu já vi de crianças que vinham, sem justamente porque não tinham estímulo, não tinham cuidado, e quando tem isso, a criança desenvolve, que essa é a nossa potência humana, né, de Sim, desenvolver. E aí você vai para um lugar que, né, e ele chega tão precoce, e você acredita e você investe, e com afeto, né, porque não é só o fazer. Eu costumo dizer, né, as mães têm as mães fazedeiras, tem que fazer, faz. Então vai lá e faz, 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 mas não faz, talvez olhando no olho, não faz subjetivando a criança, não faz com afeto, né, às vezes faz porque tem que fazer. E aqui no sempre, né, acompanhando você e hoje ainda mais aqui admirada te vendo falar com essa alegria, né, com esse amor nos olhos. O Lucas com certeza, sente tudo isso e percebe e por você acreditar nele, também é. acredita e ele se fortalece, né. É, eu entendo quando você fala que vocês não tem nada de especial, mas vocês são raros. É. O Lucas é Obrigada. uma criança com uma doença rara que conseguiu pais raros, É, eu pais entendo. nobres. E Eu eu queria inclusive pedir para você, Thalita, para você contar um pouquinho do Famílias Raras, que é uma outra organização social, que é a nossa parceira aqui no estúdio, né, e que você faz parte também. É, na verdade, assim, a ponte de amor, ela vem para a nossa vida, né, no princípio do propósito, né, que é levar essas palavras sempre sobre a adoção, e o Famílias Raras completar a obra Uhum. falando sobre a raridade. Que sim, uma criança, especial, ela pode estar em família, né. Inclusive eu tenho uma querida amiga que ela falou um dia comigo, pedindo até que eu conversasse com o filhinho dela, né, falando sobre a questão do pequeno dela querer entender como é que uma criança rara pode ser, adotada, se foi tão difícil para eu ser, né, e eu não tenho nenhuma particularidade. Uhum. Então, assim, a gente tenta levar isso com leveza, sabe. Eu Uhum. eu eu vejo que o que a Anne falou me remete, assim, ao lugar seguro. O Lucas teve espaço Sim, para e tem espaço, né, para essa exatamente. evolução. E o Famílias Raras, ele traz isso para nós, né, essa segurança. Uhum. De olhar e muitas vezes entender que não é só conosco, né, tem Uhum. muitas famílias passando por isso. Então esse espaço, assim, de acolhimento, de conseguir enxergar o outro e que muitas vezes as dificuldades que a gente passa podem servir para ajudar outros, eu acho muito gostoso, sabe, de ver, de experimentar esse ambiente também. Então por isso que a gente está sempre muito envolto nas 2 coisas, porque eu entendo que a raridade, ela só nos trouxe mais esse espaço, né. Uhum. O Famílias Raras é um lugar realmente que a gente tem, vários pais com quem a gente pode compartilhar as nossas vivências, Uhum, né, as nossas dificuldades, né, enquanto raridade, porque uhum, existem muitas, né. Mesmo o Lucas tendo aí, eu falo que ele é um queridinho mesmo de Jesus, Uhum. porque ele é muito privilegiado nas questões de terapia e a gente sabe que não é fácil isso para todas as famílias, né. uhum, Às vezes de acesso, né, ou talvez até de dificuldade mesmo de assumir o raro, uhum. Sim. né, de lidar ali com as questões de aceitação, Aham. né. E o Famílias Raras ele faz isso, ele traz essa visão ampla, né, eh tá, existe a realidade? Então vamos trabalhar com ela. É. O que que é o melhor ambiente que a gente pode trazer para essa criança? O que que é o melhor estímulo que a gente pode entregar, né? Onde que a gente vai colocar essa criança que ela vai se desenvolver, se sentir segura para Uhum. crescer,
né, porque eu acho que Sensacional, é isso que a gente precisa fazer, né, com as nossas crianças, é dar esse lugar seguro, com né. certeza. É E se isso. alguém quiser saber mais sobre famílias raras, pode entrar no Instagram, né? Isso, Famílias.raras. famílias.raras, isso, @famílias.raras. Nós estamos já partindo para o final da nossa conversa, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Você Vai, deixa, Anne? vai, eu deixo. Eh, e o preconceito? Ah, tem. Tem, sempre tem, né, Sara. Eu falo que assim, a gente respira e vai. Porque existe, não tem como a gente, ver muitas vezes os olhares. O Ricardo é bem mais dificultoso de lidar com isso do que eu. Porque ele, enquanto pai, ele não consegue olhar de dó, ele fica com raiva e ele reage a isso, né. Muitas vezes, nossa, a gente andando com ele com oxigênio, as pessoas olham: "Ai, tadinho". E tadinho não, isso aqui tá sendo um recurso para ele respirar. Então, assim, tem, a gente enfrentou muitos e enfrenta, né, em alguns momentos. Às vezes, mas a gente vai lidando, a gente vai aprendendo a lidar, sabe. Hoje eu entendo, assim, que, até as questões mesmo da escolinha me ensinaram isso muito. Ver as crianças, né, num desenvolvimento normal e ver os atrasos dele, as crianças muitas vezes perguntam. Mas eu vejo também, inclusive até aqui no Famílias Raras, né, que criança é criança. É. Eles se olham como criança. Aham. É. Eles não enxergam a dificuldade do amiguinho, eles não estão preocupados com O isso. preconceito não vem deles, né, Não vem normalmente. deles. Então, assim, eu acho que, a Preconceito vem dos ideia adultos. a ideia principal que eu gostaria de falar a respeito disso é que a mentalidade que tem que mudar não é deles. E Uhum. muitas vezes a gente, como adultos, é que, nós somos a influência sobre eles. Uhum. Então a gente tem que falar mais sobre isso, Com sabe, certeza. instruir mais as nossas crianças de uma forma mais leve. Para que eles entendam as diferenças e consigam respeitar isso, a partir dos pais, Uhum, né. Então, assim, existe, dói, muitas vezes dói. A uhum. gente chora, a gente fica, né, eu falo que eu tento me respeitar bastante em relação aos meus Ótimo. sentimentos, porque existe momentos que eu preciso dar uma pausa e falar: "Não, por quê?", né, que a Uhum. pessoa fez desse jeito, não tinha Sim. necessidade, né. Uhum. Acolher ali, me entender, respirar e seguir, porque, eu preciso ser a mãe forte que o meu filho precisa ter. Uhum. Então eu não posso olhar para a pessoa que está, né, fazendo algo preconceituoso conosco, eu preciso olhar para ele, como ele se sente com isso. E muitas vezes ele não entende. Uhum. Então quem tem que entender e acolher é o adulto da relação, É verdade, é né. E que verdade. bom que você se cuida também nesse sentido, né, Thalita. Acho que Precisa, né. você traz uma fala importante, né, que é o de olhar para você como mãe, para você estar forte, você precisa também encontrar suas vulnerabilidades, acolher o seu, né, Uhum, aquilo que dói, esses momentos de fragilidade, para poder se fortalecer. Não é o seja forte a todo custo, né, uhum. passando por cima do que eu sinto e vou não, é sobre justamente te dar colo também, ser essa mãe acolhedora que você é para ele, para si mesma, né, de Verdade. cuidar de si mesma. Isso é Necessário. muito fundamental para essa maternidade seguir, para essa, né, essa relação também, se fortalecer, porque ele pode não entender cognitivamente, mas lógico que o preconceito tem peso, né, Impacto, tem né. impacto, e à medida que ele for crescendo também, né, então, de fato, acho que é importante a gente falar sobre isso, né, vitimizar ou até infantilizar mais do que a criança, né, porque no caso, a criança, ele ainda é criança, daqui a pouco ele é adolescente, ainda vão tratá-lo como criança, é muito comum isso acontecer, né, Uhum. jovens ou até adultos, né, a gente vê adultos com deficiência, a gente tende a conversar como se fossem crianças, então, não, a gente precisa falar sobre isso, né, são pessoas e ponto, né. Diferente. Diferentes e que não tem esse olhar do tadinho, né. Uhum. Vamos olhar para a potência, né. Sim, olhar sempre muito mais para o potencial do que para a Isso, e ser dificuldade. como um todo, né, ele não Sim. é só isso, né. Uma vez me impactou muito, eu estava num congresso e havia uma moça, estava com 20 e poucos anos na época, que ela tinha sido adotada, foi uma adoção internacional, ela foi adotada por essa família americana,
e ela não tinha as pernas, então ela só tinha os pezinhos, assim, grudadinhos, né. E só que essa família sempre olhou para o potencial, nunca olhou para as dificuldades. E ela queria os bracinhos dela eram curtos também, e ela queria tudo que ela queria fazer, eles deixavam: "Ah, eu quero andar de skate", compra um skate. "Ah, eu quero, andar de bicicleta", "Vamos dar um jeito de você andar de bicicleta". E aí um dia ela virou e falou assim: "Eu quero fazer ginástica olímpica, você vai fazer ginástica olímpica". E essa menina foi para-atleta, né, de ginástica olímpica e tal. E no dia que eu a conheci, ela estava fazendo uma apresentação maravilhosa de acrobacia aérea em tecido. E eu chorava, assim, de emoção, de ver a sorte, né, a bênção que aquela família, que sempre olhou para o potencial, foi na vida daquela moça. Então eu tenho certeza que daqui a uns 15 anos, 20 anos, a gente vai olhar para um Lucas que a gente ainda não conhece, Com que certeza. vai ter alcançado muito mais o seu potencial, porque vocês têm investido na vida deles, Thalita, na vida dele. Amém. Parabéns. E eu queria deixar agora aquela câmera ali com você, para que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Às vezes tem tanta dificuldade de preencher aquela, ficha, né, onde pergunta se a gente vai aceitar crianças com doenças tratáveis, com doenças não tratáveis. Enfim, o microfone e a câmera são suas. São seus. Obrigada, Sara. Assim, gente, o que eu posso dizer é que o medo ele vem, ele existe, ele tá lá, mas a gente precisa vencê-lo. E com tudo que a gente já vivenciou com o Lucas, o que eu posso afirmar é que o amor ele vai curando, dia após dia. Então, eu tenho muita convicção disso, mas assim, demais, porque eu vejo isso na minha casa todos os dias. Ele tem espaço ali para se sentir seguro, para se desenvolver, para crescer e para ser amado, cuidado, e isso é o que toda criança precisa. Né, sendo uma criança rara ou não. Então, o medo a gente vai deixando para lá. A gente segue confiando em Deus, né, em primeiro lugar, e confiando nos potenciais que Ele coloca na nossa mão, para a gente conseguir desenvolver. Eu falo que não existe nada que o amor não possa vencer, e é isso que é nosso lema ali, a gente trabalha sempre com amor mesmo, porque eu vejo o crescimento nele é através do nosso relacionamento de família, é do amor mesmo. Thalita, muito obrigada. Eu quero te dizer que você nos ensina muito. Você, o Ricardo e o Luquinhas são amados nossos e a gente aprende Obrigada. muito com vocês. Vocês são inspiradores, justamente por esse coração que vocês têm. Não é pelo Uhum. que vocês fazem. Vocês fazem porque vocês têm um coração gigante. Vocês fazem porque vocês amam. Vocês fazem porque vocês sabem que vocês foram amados e agora podem amar sem reservas. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Thalita, linda, obrigada mesmo. Aprendi muito. E a você que está aí nos assistindo, fica o convite, siga lá o @pontes de amor no nosso Instagram, a gente está sempre postando coisas legais. Não deixe de seguir o nosso parceiro, @famílias.raras, principalmente se você quer saber mais sobre essas famílias que, lidam com esses desafios que as doenças raras trazem para os seus dia a dias, mas que têm lidado com isso com tanto amor, com tanta superação, como a Thalita nos demonstrou aqui hoje. E o nosso podcast ele está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube, então entre lá no YouTube, clica lá no sininho para você receber sempre as nossas notificações, as nossas novidades. E se você gostou desse episódio, não deixe de recomendar ele para mais alguns amigos. E curta, participe, mande sugestões para nós de temas que você quer que a gente traga para cá para o nosso podcast. Essa casa é sua e assim a gente agradece ao Famílias Raras, agradece a Thalita e a gente se despede de você. Um grande beijo.